Olá, Feliz Natal para você! E hoje não é de se esperar que nós vamos começar falando sobre essa festa que muitos consideram uma festa pagã. Afinal de contas, a data do dia 25 não foi a data do nascimento do nosso Senhor Jesus. Será que por isso que nós consideramos esta uma festa pagã? Ou será que realmente era uma festa que era comemorada do Deus Sol e que no século III a Igreja Católica transferiu para a era cristã, para a vida cristã, essa questão da festa de Natal? Por isso, é ou não é uma festa pagã? Há ou não há condenação em comemorar essa data? Esta e muitas outras você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Seja muito bem-vindo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. É Natal, dia 24 de dezembro de 2013, um Feliz Natal para você. Seja muito bem-vindo, você que está aí conectado com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu já quero começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Feliz Natal para você, meu amigo! Feliz Natal para você também, amigo Tito, e para todos os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, não é? Que neste Natal o foco de todos nós seja Jesus Cristo, não é? Aquele que é realmente o personagem central dessas nossas comemorações. Ok, meu amigo, um forte abraço para você que está nos ouvindo através da rede de rádios Novo Tempo, que está conectados com a gente. Um abraço a você da Sky, que está aí sintonizado no canal 14, TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E a você que talvez esteja em algum cantinho deste planeta nos assistindo através da internet. Seja-se abraçado, se sinta abraçado e obrigado, mais uma vez, muito obrigado por você estar aí sintonizado com a gente. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas que você coloca aqui e a gente responde à luz da Palavra de Deus. E para a gente começar o nosso programa hoje, essa data tão especial, meu amigo, existem grandes controvérsias com relação a esta festividade natalina, principalmente no meio cristão. Esta é uma data considerada pagã, professor. E muitos cristãos participam deste momento. Esse momento existe uma magia, as crianças estão sensibilizadas, as pessoas estão sensibilizadas, porque também é comemorado o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a Bíblia realmente condena a comemoração nessa festividade, professor? Pergunta, amigo Tito, muito importante, por ser também uma questão bíblica e por ter relevância para muitas pessoas que neste Natal estão acompanhando o nosso programa. Vejam bem, queridos amigos, há muitas opiniões a respeito da origem do Natal e muitas até mesmo extremistas. Muitas coisas, nós não deveríamos primeiramente nos perguntarmos somente a origem de algo, mas também o propósito de algo. Vou dar um exemplo. Se eu me ater apenas à origem de algo, por exemplo, o Natal, o 25 de dezembro, tem uma origem pagã. Tudo bem. Mas a aliança de casamento que eu uso também tem uma origem pagã. A escrita é de origem pagã também. Flores num velório é um costume de origem pagã. Então eu tenho que analisar a origem, sim, de algo, mas especialmente o princípio que está por trás disso, se é um erro ou se não é um erro. Nós podemos celebrar o Natal da forma correta, como anjos o fizeram, o nascimento de Jesus, ou nós podemos celebrar o Natal como os pagãos faziam. Vai depender de cada um.
que não é errado celebrar o nascimento de Jesus em si, aprendemos em Lucas 2, 13 e 14. Aqui lemos o seguinte: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Estes anjos aqui, quando Cristo nasceu, eles celebraram o nascimento de Jesus. Então, o celebrar o nascimento de Jesus não é errado. O errado seria estarmos dizendo por aí que Cristo nasceu em 25 de dezembro, sendo que não temos como saber esta data. Na região de Jesus, o mês de dezembro era um mês muito frio. Então é improvável que ele tenha nascido neste período, porque aqui em Lucas 2,8 afirma que neste momento do nascimento de Cristo haviam pastores cuidando de rebanhos à noite. Então não era muito comum, não é, dedicar-se a essa prática de cuidar rebanhos à noite, não é, constantemente, diríamos assim, num momento de grande frio como era. Então não foi realmente em dezembro que Cristo nasceu. Agora, professor, desculpa interrompê-lo, mas a questão da festa pagã, a gente percebe porque realmente essa comemoração, no passado, por não cristãos, ou seja, pagãos, era feita ao Deus Sol. Por isso, a indagação de que é uma festa pagã até hoje. Porque houve uma adaptação dessa adoração ao Deus Sol para a transferência para o nascimento de Jesus. Será que não seria por isso o motivo de tanta condenação? É neste ponto que eu quero chegar com o nosso telespectador, Tito. Aqui no texto menciona-se os anjos celebrando o nascimento de Jesus. Só que realmente a Bíblia não preservou, não nos informou o nascimento de Jesus. E eu creio que um dos motivos pelos quais Deus fez isso foi porque as pessoas com certeza iriam idolatrar o dia do nascimento de Cristo ao invés de adorarem o próprio Cristo. Ok. Agora, realmente, inicialmente, era-se comemorado no Império Romano o nascimento do Sol Invicto. Isso era chamado Natalis Solis Invictus. E isso era comemorado no dia 7 de janeiro. Depois, como o Tito bem falou no início do programa, no século III, foi adaptada essa festa para o cristianismo, até com o objetivo de trazer mais pessoas do paganismo para o cristianismo. E aí eles interpretaram o seguinte: já que Jesus é o sol da justiça, então vamos celebrar no 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Então teve uma origem pagã, só que depois se tornou uma festa cristã. A aliança de casamento teve uma origem pagã, hoje se tornou um costume cultural em certos países utilizá-la. Flores num velório se originou num costume pagão, só que hoje faz parte da cultura de pagãos, cristãos, ateus, agnósticos, ter flores num velório. Então nós precisamos analisar uma coisa: a sociedade passa por transformações. Quando essas transformações não mudam princípios da palavra de Deus, nós podemos nos adaptarmos a elas. Agora, se essas transformações ferem princípios da palavra de Deus, aí nós estaríamos realmente cometendo grande pecado. Eu particularmente tenho a mesma opinião que a escritora cristã Ellen White tem sobre este assunto. Eu até queria, amigo Tito, repartir aqui algumas citações dela a respeito do Natal, que se encontram no livro O Lar Adventista, a partir da página 477. Então tem algumas citações muito interessantes que eu creio serem adequadas para o cristão que quer ser equilibrado em relação ao assunto. Por que eu digo equilibrado? Tem muita gente que impede um filho de celebrar, de ganhar um presente só porque diz que é uma festa pagã. Isso é fanatismo. Não é propósito de Deus que sejamos fanáticos. Então vamos ter equilíbrio. Vamos usar a data não como pagãos, mas vamos usar como cristãos. Então aqui tem umas citações que eu gostaria de repartir. A primeira delas diz aqui na página 478 o seguinte: que o Natal pode ser utilizado para um bom propósito. E aí continua:
Seu desejo de dar presentes deve ser levado através de puros e santos canais e feitos resultar em bênção ao nosso próximo, graças à manutenção do tesouro na grande e ampla obra para a qual Cristo veio ao mundo. Então aqui ela dá umas dicas o seguinte, que ao você presentear alguém, presenteie com coisas santas, nobres e também que ajude na propagação do Evangelho. E aí, na página 479 tem uma orientação assim: está certo concedermos a outros demonstrações de amor e afeto. Se assim fazendo, não esquecemos a Deus, nosso melhor amigo. Devemos dar presentes de tal maneira que se prove um real benefício ao que recebe. Olha que conselho interessante. Dê presentes no Natal, mas não se esqueça de que Jesus é o seu melhor amigo e dê presentes que sejam úteis. E um exemplo, uma dica que ela até afirma aqui, livros, não é? E aí a última citação que eu queria repartir é sobre o armar uma árvore de Natal. Esse é um outro ponto controverso, Tito. A questão da árvore de Natal. Professor, tem uma pergunta que chegou pelo SMS sobre então, isso já aqui. larga essa pergunta. Vamos aproveitar e colocar. Quem disse, deixa eu ver se tem a pessoa que mandou, foi o Jonatas de Gravataí. Ele mandou um dia desse. A pergunta dele é o seguinte: pinheirinho de Natal é pecado? Já ouvi dizer que sim. E aí? Interessante, existem muitas explicações sobre a origem, Tito, dos pinheiros de Natal. A mais aceita entre historiadores é a seguinte: por volta de 1530, Martinho Lutero, grande reformador protestante, ele estava passeando à noite e ele olhou a beleza de galhos de pinheiros e achou tão bonita aquela imagem de galhos e estrelas assim, não é? No fundo dos galhos, olhando os galhos e enxergando ao mesmo tempo o céu estrelado. A partir dali ele teve uma ideia de cortar um galho e colocar algodão, colocar alguns enfeitezinhos a mais e levar para a família desfrutar daqueles momentos. Então, a tradição atribui a ele. Não há nada de errado em ter uma árvore de Natal com propósitos nobres. E aí eu queria repartir a última recomendação da escritora cristã Ellen White, que para mim é muito equilibrada. Na página 482, ela fala o seguinte: Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal, sobre a qual pendurar ofertas grandes e pequenas para essas casas de culto. Não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas. Mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Olha que coisa interessante. Devemos sim fazer trocas de presentes no Natal entre família, mas devemos aproveitar esse período do ano em que o coração de cada pessoa está mais sensível e convidar as pessoas para olharmos para aquele que é o foco do Natal, Jesus, e para presentearmos especialmente aos pobres e necessitados. Já pensou se esse conselho dela fosse seguir em todas as igrejas? Cada igreja ter um bonito pinheiro para que os membros ali depositem ofertas especiais no culto, em gratidão a Deus, e ofertas especiais para ajudar aos pobres. Então perceba, amigo que nos acompanha pela TV e pelo rádio, nós podemos utilizar o Natal de uma forma cristã, amorosa ou da forma como os pagãos. Depende de cada um. Eu sei que alguns extremistas, ao verem essa nossa explicação, vão querer aí descer a lenha no programa Na Mira da Verdade por isso. Vou fazer apenas uma observação. Muitos que não são cristãos e que celebram o Natal, tratam com muito mais educação as pessoas do que aqueles que não celebram o Natal, mas que enchem os outros de palavrões porque eles pensam diferente deles. Neste caso, aquele que respeita a pessoa é mais cristão do que aquele que se diz cristão, mas não respeita o próximo. Então, se nós não concordarmos em opiniões, que pelo menos respeitemos uns aos outros, tendo opiniões diferentes.
Ok, professor. Muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O nome é 12 99156 6972. 12 99156 6972. Ou então, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e pelas redes sociais facebook.com/namiradaverdade.nt e Twitter, @Na Mira da Verdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas perguntas, porque a partir de agora começam as mais diversas perguntas. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Essa que chegou aqui é interessante. Ele diz o seguinte: meu nome é Edmar, sou da Casa da Bênção, Igreja de Minas Gerais. E queria saber de vocês se vocês seguem toda a lei, como manda ou só algumas partes. Por exemplo, vocês seguem Deuteronômio 25? E aí, professor, o que fala lá em Deuteronômio 25? Vamos ver. Vamos abrir a Bíblia, amigo. Como que é a questão aí? Quando ele fala vocês, ele está falando, logicamente, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual a TV Novo Tempo representa. Como é que fica, então, a questão aí? Olha só, Deuteronômio 25 tem uma série de coisas, série de leis aqui interessantes, meu amigo. Vou ler aqui, por exemplo, outras leis que vem falando a partir do verso 11. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro, a fim de ajudar o marido. Não tenha dó nem piedade, cortem a mão da mulher que fizer isso. Não levem na bolsa dois pesos diferentes, um maior do que o outro. É uma série de leizinhas que tem aqui, professor. Eu não sei qual que é a diferença aí da lei de Deuteronômio com a lei de Deus, os 10 mandamentos. Essa lei aqui também não era de Deus? Como que é? Você entrou num ponto importante, Tito. Será que essa lei também não era de Deus? A essência dessa pergunta é o seguinte, é que tem muitos irmãos que acreditam que a lei de Moisés é uma coisa e a lei de Deus é outra. E muitos acreditam assim que Cristo na cruz, ao ter morrido, ele aboliu a lei de Moisés. Só que quem pensa dessa maneira, ele realmente não entendeu aquilo que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Quando nós lemos o que Jesus diz a respeito da lei de Moisés, dos escritos de Moisés, percebemos que Cristo exaltou esses escritos. E ele foi até mais longe. Cristo afirmou que quem não cresce nos escritos de Moisés não creria nele mesmo, no próprio Cristo. Sabe por quê? Porque Moisés escreveu sobre o mandato de Cristo. Moisés escreveu a respeito de Cristo. Então, em João 5, 46 e 47, Cristo diz o seguinte: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Como eu sou um indivíduo e os adventistas também são indivíduos que creem em Jesus, é óbvio que nós aceitamos a lei de Moisés. Agora, devemos analisar uma coisa. A lei é aplicada de maneira diferente em culturas diferentes, dependendo da condição moral do povo. Por exemplo, nos dias de Israel, eles eram totalmente desumanizados. Eles matavam alguém por qualquer coisa. O que Deus fez? Deus deu padrões morais para eles e punições pelas transgressões desses padrões morais, punições que pudessem refrear a tendência deles de matar alguém por qualquer coisa e punições para que eles pudessem também aprender a respeitar os padrões morais de Deus. Então, a forma como a lei é aplicada em Deuteronômio 25, ela muda. A maneira de aplicá-la, mas o princípio continua eternamente válido. Porque, por exemplo, nesse verso que o Tito leu aqui, para uma mulher não pegar no membro de outro homem, isso até hoje é válido. Uma mulher casada não deve, em circunstância nenhuma, estar aí tocando outros homens. Agora, naquela cultura, como eles eram bastante desumanizados, eles matavam por qualquer coisa, e eles transgrediam a lei de Deus e puniam por qualquer coisa, Deus estabeleceu limites aqui. Estabeleceu uma punição. Então, hoje não observamos o princípio da maneira como se observava lá. Agora, o princípio continua válido.
Então, meu irmão, não acredite nessa teoria de que a lei de Moisés é uma coisa e a lei de Deus é outra. A lei é chamada lei de Moisés porque ele a escreveu. Agora, o originador dela é Deus. O que você e eu precisamos fazer é analisarmos se o princípio é o mesmo, Antigo e Novo Testamento, e se a maneira de aplicar o princípio é igual ou não, dependendo da cultura. Agora, o princípio continua o mesmo. Eu recomendo também a leitura de Mateus 5, 17 e 18, para finalizar a resposta a essa questão. Mas antes um pouquinho, professor. Bom, leia aí, depois eu quero dar um comentário. Vamos lá, só vou ler esse texto rapidamente. Que Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Bom, o termo lei aqui se refere a quê? Aos escritos de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Então, Cristo diz claramente que ele não veio abolir a lei de Moisés e nem os profetas escritos do Antigo Testamento. Agora, ele diz uma coisa aqui, eu vim cumprir. O termo grego para cumprir, o termo plerô, significa completar, encher. Ou seja, Cristo veio dar o verdadeiro sentido da lei que havia se perdido por causa das interpretações dos fariseus daquela época. Então, a lei não foi de forma alguma abolida por Cristo. Cristo, na verdade, ele explicou a verdadeira função da lei, colocou-a no seu devido lugar e ilustrou-a, exemplificou-a na sua própria vida. Agora, professor, a gente consegue perceber aqui na lei, aqui no Deuteronômio, essas leis que estão constando aqui, a gente percebe que tem a lei dos 10 mandamentos, aquelas que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, e depois a que Deus ditou para Moisés, correto? Certo. Até vendo aqui, eu estava lendo aqui Deuteronômio, outras que tem aqui, a gente pode até exemplificar um pouco isso com as próprias leis que tem hoje. Nós nos deparamos com várias leis que condiz com a nossa cultura, que condiz com o momento que vivemos. Por exemplo, leis de trânsito. Eu não posso passar no sinal vermelho. Essa lei foi ditada por alguém e é realmente algumas coisas que a gente tem que cumprir. Então, eu acho que Deus deu essa lei para Moisés, era justamente para organizar o povo, é isso mesmo? Você está certíssimo. Eu estou certo nesse sentido, professor? Está certíssimo. A lei era para organizar o povo, colocar ordem na sociedade. Agora, o problema é que muitos veem, não é, Tito? Como a lei organizava a sociedade de uma maneira bem diferente da de hoje, então eles pensam assim, não, a lei não vale mais, porque a forma como a lei organizava, ordenava a sociedade na época, não serve para os dias de hoje. Talvez a maneira de impor a lei seja diferente para os dias de hoje. Agora, os princípios morais da lei continuam eternamente válidos, não é? Agora, o que eu acho que o irmão Edinaldo, quando mandou essa pergunta pra gente, era justamente querer mostrar isso. Por exemplo, existe a lei dos 10 mandamentos, cujo a guarda do sábado está lá escrita, e também existem essas outras leis. Então dá a ideia do seguinte, que o adventista, ele guarda só aquilo que lhe convém, mas não guarda, por exemplo, se tiver que levar chibatada, não é isso. Mas isso tem a ver com a cultura da época, não é isso? Exatamente, com a forma como a lei é aplicada. Apesar, Tito, de que eu sou totalmente a favor que para certos crimes e certas coisas praticadas na atualidade, muitos deveriam levar umas boas chibatadas, como naquela época que eu acho que não faziam mais, né? Mas isso é outra história. Ok, professor. Muito bem. Participe do programa mandando suas perguntas através do nosso torpedinho SMS. O número é 12 991566972. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Ou então pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Deixa eu ver se eu tenho um tempinho ainda de me perguntar mais uma pergunta. Tem 3 minutinhos. A próxima pergunta, professor, vamos, é o seguinte, amigo. Pelo nosso blog aqui, o Robson mandou a seguinte pergunta. Como explicar o texto de Êxodo 4, 24 a 26? Esse texto aqui, eu comecei a ler aqui antes de colocar a pergunta, é um texto interessante, porque olha só, está contextualizando a questão da circuncisão. Mas olha só o que aconteceu. No versículo 24, durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: "Você é um marido de sangue para mim."
Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Como entender esse texto, professor? Deus queria matar Moisés pela questão da circuncisão, se ele não teria feito a circuncisão do seu filho. Como que a gente entende esse texto aqui na Bíblia? Muito interessante. Temos como analisar da seguinte maneira. Aqui no verso 24 de Êxodo 4 é dito que Deus foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Ou seja, o profeta descreve os acontecimentos de acordo com a sua visão de mundo. Então, o que acontece? Ele viu Deus numa forma personificada, é claro, porque Deus não apareceu na sua glória divina, e Deus apareceu-lhe de forma ameaçadora. Agora, o que chama a atenção é o verso 25. Diz que Zípora, quando viu aquilo, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. Olha, Zípora sabia que algo estava errado. E Moisés sabia que ele tinha errado. Por quê? Depois que Zípora corta o prepúcio do filho, ela fala assim: você para mim é marido de sangue, ou seja, você para mim é sanguinário, porque por causa sua e do seu Deus, eu tive que cortar o prepúcio do órgão do meu filho. Então o que acontece, Tito? Zípora era pagã. E percebemos aqui que muito provavelmente por causa dela, Moisés não obedeceu a uma ordem de Deus. Mas professor, como é que Deus queria matar Moisés por causa disso? É que o seguinte, a forma ameaçadora como Deus se apresentou para ele, possivelmente até com uma espada na mão, fez ele interpretar aquilo como uma ameaça de morte. Agora, era a única maneira, a título de Deus, conscientizar Moisés de uma coisa. Moisés, você é líder de mais de 1 milhão de pessoas. Se você não der o exemplo, imagine o quanto essas pessoas vão se corromper em me desobedecer e me desrespeitar por causa sua. Então Deus teve que aparecer de forma ameaçadora diante dele, como se quisesse matá-lo mesmo, para ele perceber a importância do assunto. E até mesmo a esposa dele percebeu. Como uma pagã, não acreditava muito em Deus. E aí, quando ela percebeu que a coisa era séria, aí ela mesma fez questão de circuncidar o filho, mesmo não concordando muito. Então, a partir dessa experiência, Deus mostrou para Moisés e Zípora que realmente ele leva a sério as coisas que ele pede. Para o bem-estar de todo o povo, né? Ok, professor. Muito bem. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, o nosso tempo corre demais aqui, mas não sai daí não, aproveita, manda suas perguntas para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, esse é o programa Na Mira da Verdade. E você também tem o programa Na Mira da Verdade pela internet, através do nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver que todos os programas que nós passamos aqui ao vivo, você pode revê-los através da internet. Lá, se você entrar na nossa página, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver que tem uma seção de vídeos. Ali você vai encontrar todos os programas e as mais diversas questões que respondemos aqui semanalmente. Portanto, acesse o nosso blog. E mais, você também pode entrar em contato com a gente o tempo todo através do Facebook. O nosso Facebook é facebook.com/namiradaverdade.nt. Acesse a nossa página, curta, compartilhe e participe do programa, tá bom? Professor Leandro Quadros. Meu amigo. Tem uma pergunta aqui, tanto no blog como no SMS, elas vão se fundir. Eu vou começar aqui pelo blog. A pergunta do Uziel é a seguinte: às vezes, em uma tradução, fala que Jacó lutou com Deus e em outra fala que ele lutou com o anjo. Afinal, com quem ele lutou? E pelo SMS vem a seguinte pergunta. Em Gênesis 32 fala sobre Jacó, que lutou com Deus para que ele o abençoasse. Para que ele o abençoasse. Por que ele não morreu? Se Deus, algum tempo atrás, havia dito a Moisés que se ele visse o rosto, morreria. Olha aí, professor, então tem duas perguntas em uma. Afinal de contas, Jacó lutou com Deus ou com um anjo? Se ele lutou com Deus, como que ele não morreu? Uma vez que Deus havia dito para Moisés que se ele visse a face de Deus, ele já seria exterminado. Então há alguma controvérsia aí? Qual é a primeira pergunta? Com Deus ou com um anjo? Primeiramente, devemos analisar uma coisa. É importante ler Êxodo capítulo 3 para entender essa questão, porque em Êxodo capítulo 3,
há menção ao anjo do Senhor. E depois, no mesmo capítulo, até vou mostrar isso aqui, esse anjo do Senhor é identificado com o próprio Deus. Por quê? Pelo seguinte, querido amigo, o termo anjo do Senhor, na maioria das vezes que aparece no Antigo Testamento, ele é uma referência a Cristo antes da sua encarnação. Então, por que ele é chamado de anjo do Senhor, anjo de Yahvé? Primeiro, porque Cristo é Deus. E segundo, o termo anjo significa mensageiro. E Cristo é o mensageiro da divindade para a humanidade, porque ele é Deus. Então, por exemplo, você lê aqui em Êxodo 3:2 o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E olha o verso 4. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Então você percebeu? O anjo do Senhor, Senhor e Deus é a mesma pessoa aqui no texto. Porque no Antigo Testamento esse termo se refere ao divino Jesus Cristo na sua função de ser o mensageiro da divindade para a humanidade. Então é isso que aconteceu. Agora, por que ao Jacó lutar com Deus ali em Êxodo 30, ou melhor, em Gênesis capítulo 32, ele não morreu? Pelo seguinte: ninguém pode ver a face de Deus e viver quando Deus está na sua forma glorificada e divina. Este ser que apareceu para Jacó era Deus, só que ele estava o quê? De uma maneira personificada. Tanto que ele lutou com este homem porque ele estava com medo de Saul, que Saul matasse. Quando aparece o indivíduo no meio da noite na frente dele, ele pensa que era o irmão dele para matá-lo. E aí ele luta até a morte, se for preciso, para se defender. E aí depois ele percebeu que ele estava lutando, não era com Esaú, na verdade, não é? Ele não estava lutando com Esaú, mas estava lutando com um Deus personificado na forma humana. Então não é uma contradição bíblica. Simplesmente, não é? Um texto fala, como em Êxodo 33, que vê a face de Deus morre, mas quem vê a face gloriosa de Deus na sua divindade. Agora, na humanidade, na forma personificada, aí é outra história. Ok, professor, muito bem. Bom, eu queria, nesta noite de Natal, oferecer um presente para você. E eu digo para você que esse é um dos melhores presentes que nós temos para oferecer para você. É um curso bíblico gratuito. É essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Uma série de estudos bíblicos que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. É um presente nosso para você. Para você ter essa revista, Verdades para o Tempo do Fim, esse em qual todos nós estamos inseridos, o Tempo do Fim, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem desta revista e só você clicar na imagem lá no nosso blog, você vai ser direcionado para um espaço para você preencher os seus dados postais para que você possa recebê-la sem pagar nada. Revista Verdades para o Tempo do Fim. Mais de 100 mil pessoas já solicitaram essa revista aqui no programa Na Mira da Verdade e talvez você ainda não recebeu esse presente. Portanto, acesse lá o nosso blog, clique lá e peça a sua revista, porque além da revista, quando você estudar os 16 temas que tem aqui, preencher os formulários, os questionários que tem e mandar pra gente, você ainda vai poder ganhar mais um presente. Tem 3 discos que nós oferecemos para você, 3 CDs. Um que é só para solos, outro CDzinho que é só duetos e outro que é trios, quartetos e grupos. Você vai poder escolher um desses naipes para você receber aí na sua casa mais um CDzinho musical por você ter preenchido esse curso bíblico. Então, as instruções tem todas dentro da revista. Peça agora mesmo, acesse lá novotempo.com/na mira da verdade e solicite o nosso presente para você, a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Professor Leandro Quadros. Oi, amigo. Olha só, falando em curso bíblico, nós temos um internauta aqui pelo Facebook, o Paulo Alessandro, ele diz o seguinte: gosto muito do programa e aprendo muito com ele. Bem, estou estudando a Bíblia com um irmão adventista e aprendi alguma coisa sobre o santuário celestial.
uma das doutrinas principais do Adventismo junto com o sábado. Ora, meu professor de estudo bíblico disse que Jesus entrou no Santíssimo em 1844, no Santuário do Céu. Mas li em Hebreus 9:12, diz o apóstolo Paulo dizendo que Jesus já tinha entrado no Santíssimo. E Paulo escreveu a carta aos Hebreus por volta do ano 61 depois de Cristo. Cerca de 28 anos após Jesus ter subido ao céu. Então, professor, a pergunta é a seguinte: Jesus entrou no Santíssimo no primeiro século ou em 1844, como prega a Igreja Adventista, no século XIX? Professor Leandro Quadros. Os nossos professores, os nossos irmãos estão estudando a Bíblia com as pessoas e isso é muito bom. Faça você também um curso bíblico, estude com alguém, isso é muito bom para o nosso crescimento espiritual. Mas a pergunta é a seguinte, professor: que história é essa de Jesus ter entrado no Santíssimo em 1844, se a Bíblia fala que quando Jesus subiu ao céu ele foi para o Santíssimo? Que história é essa? Vou dizer de forma muito resumida este assunto, que é muito amplo e nós levaríamos pelo menos uns 10 na Miras da Verdade inteiros para falar sobre isso. Ou seja, a doutrina do santuário é uma doutrina completa, extremamente profunda e importante. Por exemplo, a crença de que Cristo começou uma nova fase do seu ministério no céu se baseia em Daniel capítulo 8, verso 14. Ali tem uma profecia que diz assim, que até 2.300 tardes de manhãs e o santuário seria purificado. O santuário mencionado em Daniel 8,14, assim nós acreditamos, porque temos base bíblica para isso, é o santuário celestial. E como que ele seria purificado? Para entender essa purificação do santuário, a pessoa precisa estudar o ritual de purificação do santuário em Levítico capítulo 16. Estudar o santuário do Antigo Testamento. O santuário do Antigo Testamento, de acordo com Levítico 16, ele era purificado uma vez ao ano. E por que ele era purificado? Mesmo o povo tendo o perdão dos seus pecados diariamente, os pecados do povo eram transferidos para o cordeirinho que morria no lugar do pecador. Depois um pouquinho do sangue era aspergido sobre a cortina do santuário. E aí o que acontecia? Simbolicamente, os pecados do indivíduo eram transferidos para o santuário. Obviamente que aquele santuário terrestre ficava muito sujo. E uma vez ao ano tinha que fazer toda aquela limpeza do sangue. E aquilo simbolizava uma remoção definitiva dos pecados que Deus havia assumido para ele para perdoar o seu povo. No santuário celestial, a purificação do santuário celestial é mais ou menos o seguinte. Jesus, quando subiu ao céu, ele começou a sua obra como intercessor da humanidade. Isso de acordo com 1 Timóteo 2,5. Só que após o período de 1844, como é indicado na profecia de Daniel 8,14, aí para chegar a essa data tem que fazer um estudo, não é? Para chegar a essa data, ano em que Cristo começou uma outra função, neste momento Cristo começa uma outra função. Além de intercessor, agora ele cumpre a função daquele sumo sacerdote que purificava o santuário terrestre, lá em Levítico 16, no chamado dia da expiação. E aqui Hebreus 8, 1 e 2 diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, Cristo, após 1844, começa uma nova fase do seu ministério. Além de ser o nosso intercessor, agora ele é o nosso sumo sacerdote. Ele aplica os méritos da sua graça na nossa vida e ele está exercendo um papel de sumo sacerdote juiz. Ele está avaliando as pessoas que já morreram para mostrar aos anjos, de acordo com Daniel 7, 9 e 10, quem vai ser digno ou não da primeira ressurreição. Agora, indo para a sua pergunta sobre Hebreus 9, 12,
Aí acontece uma coisa interessante. Algumas traduções dizem realmente que Cristo entrou diretamente no Santo dos Santos, porque o santuário terrestre tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o santíssimo. O celestial também o tem, porque de acordo com Êxodo 25, 8 e 9, o santuário terrestre era o modelo do celestial. Só que há um detalhe. A melhor tradução para Hebreus 9, 12 não é que Cristo entrou nos santos dos santos. Neste caso, a melhor tradução para o texto é a que aparece na versão Almeida, Revista e Corrigida. E essa está mais próxima do original? Essa está mais próxima do original e no contexto. Por quê? Porque ali, ao invés de dizer assim que Cristo entrou nos santos dos santos, o texto diz assim, Cristo entrou no santuário. O propósito do autor de Hebreus não é mostrar para nós em qual compartimento do santuário Cristo entrou. O propósito do autor de Hebreus é mostrar que Cristo se encontra no santuário celestial e que lá ele ministra ao nosso favor. E que por isso você e eu, não importa o pecado que tenhamos cometido, podemos pela fé entrar no lugar santíssimo onde Jesus está, pedir perdão a ele e contar com seu perdão, sua purificação e o seu amor. Olha que interessante, professor. Você falou isso daí, eu me lembrei da questão do santuário também, porque no dia da expiação, como você disse bem aí há poucos momentos atrás, no dia da expiação era todo um ritual de purificação do santuário, mas o sacrifício contínuo não parava. Então, assim como você está me dizendo aí que nós podemos entrar no Santíssimo com Jesus e pedir o nosso perdão, é mais uma vez um exemplo de que o tempo todo ele está ali para perdoar e para ser o nosso advogado, né? Nosso defensor. Excelente observação, amigo Tito. Isso está de acordo, amigo, com Hebreus 4,14, que diz o seguinte, ó. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então a doutrina do santuário quer nos ensinar isso, que Cristo está disposto a nos perdoar todos os dias, aplicar os benefícios da sua graça a nós por meio da presença do Espírito Santo aqui na terra hoje. Ou seja, a doutrina do santuário, Tito, é uma doutrina bem cristocêntrica. Então, eu quero que você fale aí para o nosso telespectador o seguinte, já que a gente não consegue, com o tempo que temos aqui, explicar os detalhes, como que a pessoa pode, a pessoa que quiser aprender mais sobre essa data de 1844, onde é dito que Jesus entrou no Santíssimo, como que a pessoa faz? Olha, Tito, você deu uma ótima ideia e sugestão. Deixa eu ver se esse livro se encontra aqui. Se ele não se encontrar, eu vou indicar do mesmo jeito. Talvez eu tenha-o só na minha mesa. Existe um livro, ele não se encontra, deixe-me ver, ele não está aqui no momento, mas não tem problema. Eu vou indicar o livro mesmo assim. Um livro que você pode ler intitula-se O Sacerdócio Expiatório de Cristo. O Sacerdócio Expiatório de Cristo, Frank Holbrook. Você pode adquirir esse livro com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo site cpb.com.br, cpb.com.br, ou pelo telefone 0800 979 0606. É um livro especialíssimo para estudar a doutrina do santuário de uma maneira bem cristocêntrica. E aí, Tito, quando a pessoa ler esse livro e ter o conjunto de textos bíblicos, ela pode se aprofundar em Daniel 8,14 e entender melhor essa questão de 1844. É uma doutrina muito bonita quando a compreendemos corretamente. E por isso, amigo, se você leu algum crítico desinformado na internet falar ou em algum livro que a doutrina do santuário
tira a certeza da salvação e tudo mais, pode ter certeza, esse crítico não sabe o que está dizendo, ele deveria estudar mais sobre o assunto, porque quem entende do assunto sabe que a doutrina do santuário nos mostra que Cristo é o centro do plano de salvação. E ela está envolvida tudo com o plano da salvação, né? Tudo com o plano da salvação. Muito bem, professor. É realmente uma doutrina fantástica. Se você tiver a chance de estudar um pouquinho na Bíblia sobre o santuário, você vai perceber alguns detalhes que tudo é mostrando Jesus como nosso intercessor. Muito bem, mas olha só, professor, o programa é quente. Você falou aí sobre as leis e tal. Já recebemos aqui no Facebook uma contestação aí, ou quem sabe, olha só o que está dito aqui no Facebook. Estudem o livro de Gálatas e vejam se entendam de uma vez por todas que Cristo é o fim da lei. As únicas leis que foram contínuas no Novo Testamento foi a de abster-se. Leiam Atos 15, 19 e 20 e também 15, 28 e 29. Lucas 16, 16. Parem de guardar coisas abolidas por Cristo e guardem o Cristo. Sigam seu exemplo. Por exemplo, ele e seus discípulos pregavam de casa em casa e nas ruas. E aí, professor? Tá vendo só? A gente tem que parar de fazer o que ele está falando aqui, é isso mesmo? Primeiramente, tenho que dizer com respeito a este irmão que você é quem deveria prestar mais atenção na leitura de Gálatas. Mas por quê, professor? Pelo seguinte... Não, lê pra gente aí, vamos ver, vamos botar isso aqui em pratos limpos então. Vamos colocar em pratos limpos. Por quê? Paulo realmente em Gálatas ele é contra um sistema religioso que faz da lei um meio de salvação. Mas ele não é contra a lei em si, por quê? Se esse irmão parar para ler o livro de Gálatas, ele vai perceber o seguinte, que a partir do capítulo 5, ele começa a demonstrar que o cristão salvo pela graça tem que demonstrar na sua vida que a graça faz a diferença. Então, por exemplo, no capítulo 5, ele menciona sobre a liberdade em Cristo, e aí no verso 16 em diante ele começa a mostrar como que uma pessoa livre em Cristo deve viver. Verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ué, e como que eu vou não satisfazer os desejos da carne e ao mesmo tempo desobedecer a lei de Deus? Eu só posso não satisfazer os desejos da minha carne se eu obedeço a lei de Deus. Então, eu sugiro que esse irmão leia com atenção Gálatas, né? E aí você vai lendo Gálatas todo o capítulo 5 e no capítulo 6 diz o seguinte, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, a graça de Cristo, meu irmão, não é uma graça barata. Eu aceito a Jesus e aí eu fico do mesmo jeito. Não, isso não é graça. A verdadeira graça transforma. Então você está com a perspectiva totalmente equivocada. Paulo e nós, adventistas, somos totalmente contra o ensino de salvação pelas obras. Aquele que quer se salvar pelas obras, ele vai perder a sua vida eterna. Agora, a Bíblia ensina que o resultado de um coração convertido e transformado é a prática de boas obras. Então, se nós colocarmos as obras no seu devido lugar, ao invés de serem o meio de salvação, mas sim o resultado de uma vida transformada, aí não teremos problema algum. Então, meu irmão, equilibre a sua teologia porque ela está bastante equivocada. Cristo morreu na cruz para salvar pecadores e para dar a eles poder para lutarem contra as tendências pecaminosas. Cristo não morreu na cruz para dar ao pecador liberdade para pecar ainda mais. Seria uma contradição horrível da mensagem do Evangelho. Muito bem, professor. Agora uma perguntinha aqui pelo SMS. Deixa eu ver quem foi que mandou. O seu Luiz Guedes, ele diz o seguinte, parabéns pelo programa. Gostaria de saber se o diabo também é onipresente e pode tentar a humanidade inteira ao mesmo tempo. Como que é a questão do diabo? A gente sabe que essa luta do bem e do mal é uma coisa que existe aqui entre a gente. A luz do bem e do mal está aqui. Agora, o diabo, assim como Jesus é onipresente, está em todos os lugares, com todas as pessoas. O diabo também tem esse poder, professor? Não, impossível, querido amigo, pelo seguinte, no Salmo capítulo 8, verso 5,
falando do ser humano, diz o seguinte, falando de Deus, né, criando o ser humano. Tu, Deus, o fizeste, o ser humano, um pouco menor do que os seres angelicais. Ou seja, os seres angelicais, como Lúcifer, por exemplo, na criação original eram um pouco maiores do que nós, em glória, em estatura e tudo mais. Então, se eles são um pouco maiores do que nós, nesse sentido é óbvio que o atributo da onisciência e da onipresença não faz parte da vida de nenhum anjo. Na Bíblia, percebemos que apenas Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo têm um atributo da onipresença. Agora, como que a tentação de Satanás é possível ser dirigida a todas as pessoas? Basta lermos Apocalipse 12, 7 a 9. Juntamente com Satanás foram expulsos do céu uma terça parte dos anjos. Então, Satanás ele é um tentador, mas ele tem muitos anjos maus ao seu lado no seu exército. Ele utiliza esses seres para tentar a humanidade, para trazer a desgraça ao nosso planeta. Agora, onipresença e impossível um ser angelical ter, somente Deus a tem. Muito bem, professor. Olha aqui, tem uma pergunta que chegou pelo torpedinho aqui. A pessoa tem dúvida aí no momento em que Eva pecou. O pecado de Eva foi ao comer a fruta ou quer ver? A pergunta diz o seguinte: Eva mentiu quando disse nem toquem no fruto à serpente? O pecado de Eva foi consumado quando iniciou o diálogo com a serpente ou quando ela comeu o fruto? A gente sabe na história bíblica de que Eva estava andando pelo jardim e ela se deparou com a árvore onde Deus havia separado para que o homem não comesse daquele fruto, e ali então uma serpente começou a falar com ela. Essa serpente foi usada pelo demônio Satanás e começou a tentar Eva. O pecado de Eva foi ela se deparar com aquele animal, conversar, começar a dialogar e dizer que Deus havia dito a ela que ela nem pudesse tocar na fruta, ou o pecado dela foi quando ela comeu a fruta? Isso porque a gente pode trazer nos nossos dias. Como que a gente pode considerar pecado? Quando eu, de repente, imaginei fazer alguma coisa ou quando eu realmente fiz a coisa e aquilo é pecado? Vamos lá, queridos amigos. Primeiramente, ali em Gênesis capítulo 3, verso 3, quando Eva teve aquele diálogo com Satanás, ela simplesmente colocou uma informação que Deus havia dado a eles e que não está integralmente registrada no texto. Em Gênesis 2,16, Deus dá a ordem para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui no verso 3, ela simplesmente dá a informação de que, além disso, Deus havia pedido para eles nem mesmo tocarem. Então aqui ela não mentiu. Ela não estava aqui sob o efeito do pecado. Mas nós temos um minutinho ainda. De fato, o pecado dela foi dialogar ou participar do fruto? Não, o pecado, na verdade, principal foi o participar do fruto. Deus não falou no texto assim, o dia que você conversar com a serpente, você vai pecar. Não, a partir do momento que você pegar do fruto. O pecado tem estágios, não é? Então o pecado, por exemplo, tem a atenção, o desejo, a consideração e a prática. Falei bem resumidamente. A partir do momento que o pecado me chama a atenção e me gera um desejo, eu ainda não pequei. Agora, quando eu considero e planejo, eu já pequei antes mesmo de executar a ação. Eu cometi o pecado já antes da ação em si, né? Então Eva não pecou aqui. Ela errou, diríamos assim. Não era o ideal, não é? Ela conversar com a serpente, se colocar ali daquela forma. Agora, o erro essencial, o pecado mesmo originou-se e foi no comer do fruto. É o que Gênesis 13 ensina, né? Ok, professor, com essa nós encerramos aqui o programa de Natal, hoje dia 24 de dezembro. Um Feliz Natal para você. Professor, para você também, um Feliz Natal. Quem sabe agora vai estar com a sua família aí, eu vou estar com a minha. Um abraço carinhoso para você, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Um Feliz Natal para você também. Querido amigo telespectador, ouvinte, internauta, que o Senhor Jesus Cristo dê um Natal abençoado para você. Creia você ou não na importância de celebrar isso, não importa, mas que você tenha neste momento momentos de paz, de alegria com a sua família, com as pessoas que ama. E não se esqueça que Jesus Cristo, além de ser o foco principal do Natal, ele precisa ser o personagem central das nossas vidas todos os dias. Um abraço e nunca se esqueça
que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre seus questionamentos e as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Um Feliz Natal para você. Tchau!